Bom dia, nono ano. Nós iremos começar hoje a aula de Química, certo? Vamos continuar o assunto. Nós iremos agora abordar misturas, certo? Falamos na última aula em relação aos sistemas, certo? Falamos daquele experimento. Nós iremos entender o porquê motivo do experimento e por que necessitamos entender em relação ao conteúdo das soluções, das substâncias. Então, para entender isso, vamos entender o que é mistura, certo? Aqui nós temos esse slide, que deixarei o link para vocês baixarem, certo? Um slide muito interessante, que explica o conteúdo de hoje, certo? Misturas. Fenômenos químicos. O que seria esse fenômeno químico? A mistura em si, ela envolve a participação de substâncias diferentes. Essas substâncias, elas irão se alterar uma a outra, se modificar. Ao se modificarem, é um fenômeno químico, uma mistura, certo? Mistura é formada por duas ou mais substâncias, sendo cada uma destas denominada componente. Nesse caso, a participação de outras, mais de uma substância, é considerada um componente de uma mistura, porque ao colocar duas substâncias juntas, ao ocorrer o fenômeno químico, elas se tornam componentes dessa mistura. Como posso classificar as misturas? Classificação das misturas. Para classificar, eu devo utilizar o seguinte: fase. A palavra fase, nesse caso, em uma mistura, é cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo e uniforme. Nesse caso, seria a substância que fica destaque na mistura, visualmente. No caso, eu tenho duas substâncias, mas não se misturam, e elas ficam visualmente visíveis, percebendo que há dois componentes. Quando só tenho um componente visível, nesse caso eu chamo de mistura homogênea. Nesse caso possui uma fase. Quando eu tenho mais de uma fase ou uma substância visível, já a mistura heterogênea. Nesse caso apresenta mais de uma fase ou duas fases. Nesse caso, a palavra homogênea e heterogênea vem do grego. Homo significa igual, gênio gênero. Nesse caso, hetero, nesse caso diferente, gene, parte, partes diferentes. Homogêneo, partes iguais, heterogêneo, partes diferentes. Continuando aqui, vamos ver alguns exemplos de misturas. Eu tenho aqui a figura do lado esquerdo de vocês, a água e açúcar dissolvido. Água com açúcar, literalmente. Quando você vai colocar uma certa quantidade de açúcar na água, a água, literalmente, como é um solvente, ela vai dissolver o soluto, o açúcar, no qual a fase só vê uma fase, que é a água. Então, nesse caso, temos uma mistura homogênea. Ao lado direito, temos a imagem da água e o óleo clássico, no qual o óleo é a fase de cima e a água a fase de baixo. Então, nesse caso, temos uma mistura heterogênea. Nesse caso aqui temos alguns exemplos de misturas. Álmaga. Álmaga, nesse caso, é um metal que ele é formado a partir do garimpo. Os garimpeiros, eles, para retirar o ouro de rios ou de leitos de rios, eles colocam mercúrio. Esse mercúrio se mistura com outro metal, que é o ouro, e forma uma álmaga. Essa álmaga é uma mistura de mercúrio com ouro, ou outros metais que surgirem. Vinagre, literalmente, seria o quê? Formado por água e ácido acético, certo? O ácido acético, pessoal, nesse caso, seria o vinho azedo, certo? Que é o processo de fermentação, putrefação do vinho, que se transforma em ácido acético.
Latão é muito utilizado em tecidos domésticos, certo? Por ser barato e resistente. É uma liga formada por cobre e zinco, uma mistura. Bronze também é uma mistura de cobre, mas tem um estanho. Você percebe que temos o que? A participação do mesmo metal, só que segundo componente são metais diferentes, então formam ligas diferentes. Temos o aço, que é mistura de ferro mais carbono. Nesse caso, o carbono em si não é um metal, é um constituinte químico que participa tanto na química orgânica como na química inorgânica. Ele possibilita que o ferro, junto com o carbono, fique em uma estrutura mais resistente, certo? Existem vários tipos de aços que têm uma diferente quantidade de carbono. O álcool hidratado, tão conhecido atualmente, o etanol pode ser chamado, e água. No caso, o álcool hidratado seria o álcool comercial que é utilizado nas residências. O álcool ele pode ter sua concentração variada. O conhecido atualmente é o álcool 70% até o álcool 54%, que não é tão eficaz para o combate da coronavírus, mas o álcool 70% é o mais eficaz, certo? Continuando. Misturas homogêneas e heterogêneas, continuando essa parte. Nesse caso, a matéria encontrada na natureza, na sua grande maioria, é formada por duas ou mais substâncias puras, portanto misturas. Quer dizer, nesse trecho está informando que na natureza não existe nada em relação a ser pura, uma mistura, uma substância pura, em grande maioria. Nesse caso, é mistura. Temos o exemplo da garrafa de álcool, que tem sempre uma certa porção de água misturada, como já foi falado anteriormente, e nesse caso, de um lado e uma concentração de álcool do outro lado. Só que nesse caso, vemos na garrafa somente o álcool, a parte transparente. Não vemos a separação da água do álcool, porque são misturas homogêneas, no qual são substâncias que são iguais, pelo fato que a água e o álcool são substâncias polares, então se misturam. Já o mesmo acontece com a água e a areia, certo? Água e areia, vocês perceberem que a areia vai se depositando no fundo e a água ficando acima. Nesse caso, a água não tem capacidade de dissolver a areia por completo. Então, é destaque para uma substância destacada, a água em cima e a substância a areia embaixo. Misturas heterogêneas, mais de uma fase. Nesse caso, vamos ver aqui, misturas homogêneas, não é possível distinguir os componentes da mistura, mesmo observando no microscópio. Se eu colocar sal ou açúcar na água, posso utilizar um microscópio e não consigo verificar a presença do açúcar, porque ele está dissolvido em partículas muito pequenas. Mistura heterogênea é possível visualizar a diferença entre duas substâncias, é o caso aqui da água e do óleo. E o leite, nesse caso, o leite é uma mistura, O leite é um aspecto homogêneo a olho nu, certo? Mas se virmos ao microscópio, vemos gotículas de gordura, nesse caso, seria a gordura do leite. É um líquido branco, mas com poucas gotículas de gordura presente em alguns casos. O leite, então, é considerado uma mistura heterogênea quando essas gotículas são visíveis. Sistema é tudo que é objeto da observação humana. Como assim observação humana? Sistema. Vamos ver daqui a pouco, na próxima parte dessa videoaula.